Fala, estudante, tudo tranquilo? Você sabe as características do modelo atômico de Rutherford? Então fica aí que a gente vai estudar esse modelo atômico. E aí, estudante, eu sou Elon, professor de Química, e esse é o canal A Ciência Química. E hoje vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Mas antes da aula começar, eu peço que você se inscreva no canal e dê o like aqui no vídeo. Então, bora para a aula. O estudo da radioatividade que precisou, né, de um novo modelo atômico para explicar os fenômenos que estavam acontecendo, pelos fenômenos que estavam sendo descobertos no final do século XIX. Uma primeira descoberta, né, foi feita por Röntgen, que foi os raios-x. Röntgen estava estudando, né, os fenômenos que aconteciam no tubo de Crookes, aquele mesmo tubo utilizado por Thomson, o Thomson que propôs o modelo atômico do pudim de ameixa, né? Então, Röntgen descobriu, usando aqueles tubos, os raios-x. E Henri Becquerel, tentando descobrir o que seriam esses raios-x, também tentou estudar essas emissões, só que ele usou minerais de urânio e ele colocava esses minerais expostos à radiação solar e depois ia a marcação que esses minerais fazia em papel fotográfico. E depois ele descobriu que não precisava expor esse mineral à radiação solar. Ele notou que o próprio material desse mineral de urânio emitia alguma radiação. Bom, e quem cunhou esse nome, materiais radioativos, foi Marie Curie. E Marie Curie e Pierre Curie também estudaram essas emissões radioativas e descobriram então o elemento rádio e polônio. Outro grande cientista, né, que estudou essas propriedades radioativas da matéria foi Ernest Rutherford. Ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 1908 pela descoberta das características da partícula alfa. Ele conseguiu demonstrar que a partícula alfa era semelhante ao núcleo do átomo de hélio e por isso ele ganhou o prêmio Nobel. Então vamos ver aqui alguns experimentos que esses cientistas fizeram. Então, em um recipiente aqui de chumbo é colocado um material radioativo e uma chapa fotográfica colocado na frente. E quando isso acontece, se percebe essa marcação do papel fotográfico. E por essas marcações que acontecem no papel fotográfico é possível imaginar a trajetória dessas partículas. Então, nota que é uma trajetória linear, né? Um movimento aqui em linha reta. Só que quando coloca um campo elétrico ao redor dessa emissão, nota mais algumas regiões onde ocorrem as marcações nesse papel fotográfico, o que não acontecia com os raios-x. Então, por isso que Henri Becquerel conseguiu demonstrar que as emissões desse mineral de urânio era diferente do raio-x descoberto por Röntgen. Então ele notou aqui no papel fotográfico três regiões, três marcações. E então ele deduziu que seriam três tipos de emissões. Uma emissão que ia em direção ao campo elétrico positivo, então ele supôs que essa partícula, essa emissão representada aqui em amarelo, é negativa. Essa segunda emissão aqui não sofreu desvio nenhum, então a carga dessa emissão é neutra. E essa terceira aqui sofreu um desvio em direção ao campo elétrico negativo, então ele supôs que essa emissão aqui é positiva. Então, três tipos de emissões: uma positiva, uma negativa e outra neutra. A emissão representada em amarela sofreu um desvio muito grande, e isso indica que essa emissão tem uma massa muito pequena, porque é fácil deslocar a trajetória dela. A emissão representada em verde tem uma massa muito maior,
do que essa emissão representada em amarela. Por que que a massa é maior? Porque é mais difícil modificar a trajetória dessa emissão. Então, essas três emissões foram as descobertas. E aqui foi Henri Becquerel. Quem cunhou, deu esse nome aí às partículas, não foi Henri Becquerel. Rutherford estudou mais essas emissões e ele notou que uma folha de papel conseguia barrar a emissão alfa, essa partícula alfa que tem maior massa, que é positiva. Então a folha de papel consegue barrar, mas a partícula beta e a emissão gama consegue passar a folha de papel. Um pedaço de madeira consegue barrar a partícula beta, mas não consegue barrar a radiação gama. Para barrar a radiação gama, precisa de um bloco de chumbo ou de uma parede de concreto, né, muito espessa. Então, esse estudo foi feito por Rutherford. E, sob orientação de Rutherford, Marsden e Geiger, que eram alunos de graduação, fizeram esse experimento aqui, ó. Eles colocaram o material radioativo dentro desse recipiente de chumbo e na frente colocou uma lâmina, né, fotográfica, um papel fotográfico, para ver o que acontecia, qual era a interação da partícula alfa com uma lâmina de ouro. Sem a lâmina de ouro, as marcações aconteciam aqui em linha reta, das emissões alfa, né? Aqui ele estava estudando a emissão alfa, a interação da emissão alfa com a lâmina de ouro. Então eles inseriram aqui uma lâmina de ouro para ver o que aconteceria com essas partículas alfa. Segundo o modelo de Thomson, que foi orientador de Rutherford, todas as emissões alfa iriam passar. Por quê? Porque o elétron tinha massa muito pequena e teria uma interação muito pequena com essas partículas alfa, que tinha massa muito grande. Então, isso era o que Rutherford estava esperando. Porém, o que se notou foi essas marcações aqui, ó, no papel fotográfico. A maior parte das emissões passaram a lâmina de ouro, como era esperado. Só que ele não esperava que sofreria desvios tão grandes, até mesmo voltar. Então, se tem essas marcações aqui nessa região, é porque a partícula bateu e voltou, como está sendo representado aqui, ó, pelas linhas tracejadas. Essa é a trajetória das emissões da partícula alfa. Então, a primeira coisa que Rutherford pensou quando olhou esse resultado era que o experimento estava errado. Então, esse experimento foi repetido algumas vezes. E é assim que a ciência é feita, né? Faz um experimento várias vezes para ver se aquele padrão se repete. E se repetiu esse padrão. Então, ele teve que interpretar esse resultado. E ele pensou, o que pode estar acontecendo? A maior parte das partículas alfa estão passando, mas algumas retornam. Ele imaginou o seguinte, a lâmina de ouro é feita, né, a matéria é formada por átomos. E como são esses átomos? Ele imaginou que os átomos eram compostos aqui por um núcleo positivo, essas bolinhas aqui no meio, né, é o núcleo do átomo, e os elétrons estariam circulando aqui em órbitas ao redor desse núcleo. E o que tinha entre o núcleo e os elétrons era espaço vazio. E então ele conseguiu interpretar da seguinte maneira: a partícula alfa que foi emitida, né, tinha massa. Como entre o núcleo e os elétrons não existe só espaço vazio, a maior parte das emissões conseguiram passar essa lâmina. Agora, quando essa emissão se chocava com esse núcleo, aí a emissão voltava, porque esse núcleo, ele deduziu, certamente é uma região muito densa. É uma região muito pequena. Por que ele deduziu que era muito pequena? Porque a cada 10 mil
emissões alfa, apenas uma emissão retornava. Então, ele pôde concluir que era muito pequena essa região. Aí, aqueles pequenos desvios que aconteciam, é quando a emissão alfa passava próximo ao núcleo, como acontece aqui. O núcleo é positivo. A partícula alfa, ele já sabia que era positiva também. Então, ocorre uma repulsão entre o núcleo do átomo e essa partícula alfa. Então, em 1911, Rutherford divulgou esse modelo atômico proposto por ele, que era um núcleo positivo e uma eletrosfera, onde estavam os elétrons, então um átomo com duas regiões. Ele já previu a existência de nêutrons, mas ele não conseguiu provar a existência dos nêutrons. Somente em 1932 que James Chadwick conseguiu demonstrar a existência dos nêutrons. Então, no modelo de Rutherford já se coloca os nêutrons, mas não foi Rutherford que descobriu, foi James Chadwick. Então, como que é a representação do modelo atômico de Rutherford? É como se fosse um sistema planetário, mas é uma analogia. Isso não quer dizer que o átomo é igual ao sistema solar, porque os planetas do sistema solar possuem tamanhos diferentes. Os elétrons não, os elétrons são todos iguais. A trajetória também dos planetas não é igual a dos elétrons. Então aqui é somente uma analogia, uma forma de tentar representar o modelo de Rutherford. Então, como que é o modelo? Possui duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Segundo, comparando o átomo, né, o núcleo é extremamente pequeno. Como eu disse aqui, né, a cada 10.000 partículas que passavam ali na lâmina de ouro, uma retornava. Então, o que explica isso é um núcleo muito denso e muito pequeno. Terceiro, no núcleo estão os prótons e nêutrons. O próton positivo, nêutron, neutro. E os elétrons encontram-se aonde? Na eletrosfera. E possuem massa muito pequena em relação à massa dos prótons. Então, algumas observações. A maior massa do átomo está no núcleo, que é muito pequeno. E a massa do elétron é muito pequena. E os elétrons estão na eletrosfera. Ok? Tranquilo? Então vamos continuar aqui fazendo dois exercícios de duas provas de vestibular. Aqui esse primeiro do PAS-UNB, o Programa de Avaliação Seriado, a segunda etapa da UNB, de 2009. Então, descreve aqui o experimento feito por Marsden e Geiger, né, interpretado aqui por Rutherford. O cientista neozelandês Ernest Rutherford, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1908, propôs um modelo atômico baseando-se em experimentos com radioatividade. Para comprovar a eficiência do seu modelo, ele realizou o experimento esquematizado na figura acima, no qual uma lâmina de ouro foi bombardeada por um feixe de partículas alfa, produzindo uma imagem em um detector de partículas. Ele observou que parte das partículas alfa mudavam a direção de sua trajetória ao encontrar a lâmina. Então, o texto está descrevendo, né, essa imagem aqui do experimento feito por Marsden e Geiger, com uma fonte de partícula alfa, trajetória da partícula, o que acontece quando essas partículas se chocam com a lâmina de ouro. Ocorre esse desvio, né? Então, a respeito desse texto, era para responder itens de 96 a 98. Aqui vamos responder somente o 98. De acordo com o modelo proposto por Rutherford para os átomos, os desvios das partículas alfa ao atravessarem a lâmina de ouro são devidos principalmente à presença de grande quantidade de elétrons nos átomos de ouro da lâmina. Foi devido aos elétrons que ocorreu aqueles desvios? Não, não foi isso não. Os elétrons têm massa muito pequena e interferir muito pouco na trajetória das partículas alfa, que eram muito pesadas. O que fez as partículas alfa mudar sua trajetória foi um núcleo positivo muito denso.
Então esse item aqui, 98, está errado. Errado. Então vamos lá para a próxima questão. Questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, de 99. Na famosa experiência de Rutherford no início do século XX, com lâmina de ouro, o fato ou os fatos que isoladamente ou em conjunto indicavam o átomo possuir um núcleo pequeno e positivo foi ou foram. Então vamos ver aqui o que está correto, né? O que levou ele a concluir que o átomo era, o núcleo, né, do átomo era pequeno e positivo. Vamos ver aqui então. Primeiro item. A maioria das partículas alfa atravessaria os átomos da lâmina sem sofrer desvio de sua trajetória. Bom, isso indica que o núcleo é muito pequeno. A maior parte das partículas que tem massa consegue passar sem grandes problemas. Então esse item aqui está correto, está verdadeiro. A maioria das partículas alfa atravessaria os átomos. 2. Ao atravessar a lâmina, uma maioria de partículas alfa sofreriam desvios de sua trajetória. A maioria não. Aqui é a minoria, né? Pequenas partes que vão sofrer desvio. A maioria passa sem tomar conhecimento. Então esse item aqui está falso, está errado. 4. Um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofreriam desvio de sua trajetória. Sim, esse item está correto, está verdadeiro. Um grande número de partículas alfa não atravessaria a lâmina. Não, esse item está errado. Se o modelo atômico fosse como Dalton propôs, né, uma esfera maciça, aí sim. Se o átomo fosse igual ao Dalton, as partículas alfa iam se chocar com a lâmina de ouro e praticamente nenhuma ia conseguir atravessar essa lâmina. 16. As partículas alfa teriam cargas negativas. Não, a partícula alfa já se sabia que ela tem carga positiva, então esse item aqui também está errado. E no vestibular da Federal de Santa Catarina pedia para somar os itens corretos. Então aqui é 1 mais 4 e marcaria no gabarito 5. Então, pessoal, aqui encerramos mais uma aula. Se você quer aprender mais sobre modelos atômicos, veja os vídeos anteriores aqui, de Dalton Thomson. E aqui finalizamos a aula sobre o modelo atômico de Rutherford. Não se esqueça também de compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então, um abraço, muito obrigado pela sua atenção.